nossa lição sobre Jesus, contexto histórico, ensinamentos e divindade. Eu queria começar essa lição falando sobre O Segredo. O Segredo foi um livro que foi escrito em 2006, e depois teve o lançamento do documentário, foi um best-seller, né? Vendeu 19 milhões de livros em 44 idiomas. Foi um grande sucesso. E ele deu uma oxigenação ao movimento do pensar positivo, né? A questão de declarar que todo o universo está a seu favor, e a prosperidade está para você, basta você querer, o universo vai conspirar a seu favor. Conspirar a seu favor. Isso me faz lembrar de um versículo que felizes são os que choram, porque serão consolados. Eu acho que entra um pouco em contradição com essa questão de declarar que o universo está a seu favor, a prosperidade está para você, basta você querer. E eu quero aproveitar, contar uma história de uma pessoa que frequentava e ainda frequenta regularmente a igreja, e começar com uma pergunta: ela era feliz? Era uma vez Maria, 56 anos de idade, uma excelente mãe de 2 filhos, casada cerca de 32 anos. Tem um filho de 28 e uma filha de 26 anos. Vivia muito triste porque, apesar de ter um excelente casamento, ela vivia triste. Pelo menos na aparência, ela tinha um excelente casamento, excelentes filhos, uma excelente família. Na época da escola, ela era elogiada pelos professores, pois os filhos eram os melhores da sala, não só em notas, mas também em comportamento. E na igreja, os irmãos também elogiavam, porque eles eram bem participativos na escola dominical e nas atividades da igreja. E aí ela não se sentia feliz. Toda semana ela tinha insônia. Digamos assim, a cada 7 noites ela tinha pelo menos umas 3 ou 4 insônias. Na melhor semana ela tinha 1 ou 2 insônias pelo menos. Na melhor semana. E toda semana ela tinha dores de cabeça também. Aí fica a pergunta: algum pecado encoberto? O que será que está por trás de todo esse sofrimento, de toda essa infelicidade? Ela tinha uma série de pensamentos que circulavam, né, na mente dela, e crenças. Ela se culpava por não ser feliz, ela não se achava merecedora das coisas que tinha, nem do marido, nem dos filhos, nem do patrimônio. E ela acreditava que era uma pessoa má, ruim. No ponto de vista cristão da Bíblia, a gente sabe que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E, no ponto de vista bíblico, somos considerados pessoas ruins, no sentido de que a gente tem uma natureza contraditória. O bem que a gente quer, a gente não faz. E sim, o mal que nós não queremos fazer, acabamos fazendo, por N questões. Por causa dessa natureza contraditória e essa tendência ao pecado, o ser humano é considerado uma pessoa mal. Nesse sentido, nesse ponto de vista. Pegando por essa perspectiva.
mas no ponto de vista do senso comum, ela se considerava mal também, como se ela fosse pior do que a maioria das pessoas. Vocês entenderam a diferença? Ela não estava se considerando mal pelo ponto de vista bíblico, não. Ela estava se considerando mal pelo senso comum, ela pegando as pessoas de uma maneira geral, e as pessoas da igreja, ela se via por baixo daquelas pessoas. Ela se via como uma pessoa indigna, uma pessoa ruim, pelo ponto de vista do senso comum mesmo. Ela não curtia plenamente o patrimônio da família, era como se fosse uma conquista exclusiva do marido. Ela não ia com regularidade para o salão de beleza, não fazia questão. Se o marido desse um presente para ela, ela não achava-se merecedora daquele presente. Ela ficava triste em receber lindos presentes. E quando o dinheiro que ela tinha, ela acabava dando para os próprios filhos ou para o próprio cônjuge, porque ela achava que ela não era merecedora de gastar com ela mesma. E ela só teve prazer sexual 5 vezes durante os seus primeiros 32 anos de matrimônio. No 10º ano de casada, ela participou de um encontro de casal com Cristo na sua igreja e gerou um pouco de esperança e otimismo, mas os problemas persistiram. E aos 40 anos, fez 3 consultas com uma psicóloga, mas abandonou. Ela tinha uma vida muito movida pela emoção da culpa. Até que ela chorou plenamente. A igreja dela recebeu um novo pastor e ela, em uma das suas crises, procurou esse atendimento pastoral e nesse atendimento ela conseguiu ter uma confiança naquele pastor que só tinha, digamos, 6 meses na sua igreja e desabafou. E aí ele estimulou para que ela procurasse um psicólogo para fazer a terapia dela e foi mostrando para ela, biblicamente, que ela não tinha motivos para se considerar tão por baixo, tão indigna, pois em Cristo Jesus fomos perdoados por nossos pecados e além de ter sido perdoados por nossos pecados, pelo senso comum, ela não era pior do que ninguém. Então o pastor foi mostrando isso para ela e, ao mesmo tempo, estimulando para que ela procurasse uma ajuda profissional. E aí ela foi e procurou terapia e foi ganhando confiança no seu terapeuta. Ficou 3 anos de terapia. E, com isso, ela foi consolada. Lembrando do versículo bíblico, né? Felizes são os que choram, porque serão consolados. Ela chorou, acessou todos os aspectos da sua vida, né, que ela supunha que ela era culpada, e foi consolada, ou seja, foi libertada daquilo que o aprisionava há anos, ao tal ponto que ela pôde conhecer a felicidade. E raramente ela tem insônia hoje e dores de cabeça. E o prazer sexual agora faz parte da rotina do seu casamento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso faz parte da rotina de muita gente que vem evitando e lutando contra suas dores, contra o seu sofrimento. No momento que a pessoa para de lutar, para de evitar e fugir das suas dores e chora, ela é consolada. Mas o que é que acontece
de uma maneira habitual. Quando a gente vê chorando alguém, a gente diz assim: não chore não, fulano, não chore não, vai passar, não chore não. E muitas vezes a gente acaba não validando o sofrimento da outra pessoa, dizendo: poxa, fulano, você tem isso, aquilo, outro. No caso dela, digamos que ela se deparou com pessoas que, quando ela criou coragem para iniciar um desabafo, a pessoa diz assim: poxa, irmã, você está chorando, você tem um marido maravilhoso, filhos que lhe dão orgulho, você tem gente até que tem inveja da sua família, e você insatisfeita da vida, chorando. Quando ela ouvia essas coisas, é claro, ela silenciava e passava aí uma jornada de anos e mais anos sem falar com as pessoas, porque a opinião que ela já tinha sobre ela mesma, ela fortalecida pelas pessoas que ela começava a ter coragem de desabafar, e de repente a pessoa invalidava os sentimentos dela, achando que ela estava de mimimi. E não considere o seu sofrimento um mimimi. Olhe para ele, não lute contra ele e não o evite. Acesse a ele. Então, assim como é com a tristeza, é com outras emoções também, como desânimo, culpa, raiva, medos, preocupações, etc. O versículo bíblico foi dito há 2000 anos atrás. Super verdadeiro, super atual, com todos os ensinamentos de Cristo. As suas parábolas, no Sermão da Montanha. É por isso que sou daqueles que advogam aquelas Bíblias que foram impressas, onde as palavras de Jesus foram escritas em vermelho. Por que escritas em vermelho? Porque a base de tudo está em Cristo e nos seus ensinamentos. Ele que criou o universo, que criou todas as coisas, segundo a palavra de Deus. Foi ele que tudo que existe foi feito. Então, tudo tem sentido nele. E segundo a Bíblia, foi ele que foi a expiação dos nossos pecados. Morreu em prol da sua vida, da minha vida e da humanidade. Então, o ensinamento dele é muito atual. Felizes são os que choram. Se você chora, você é consolado. Por que muita gente está triste? Por que muita gente está desanimada, com culpa, com raiva, com medo, com preocupação? Porque chora, porque evita o sofrimento, luta contra o sofrimento o tempo todo e acaba nessa luta aumentando ainda mais o sofrimento, assim como neste caso que eu trouxe para vocês. E a gente tem uma cultura que invalida o sofrimento das pessoas, que acha que as pessoas estão de mimimi, acham que não é possível, você tem bens, você tem carro, você tem um bom emprego, tem um bom casamento, tem excelentes filhos e está aí triste, deprimida, ansiosa, preocupada. Não é possível. Não é possível. As pessoas começam a criticar, aumentando mais ainda o sofrimento, quando a pessoa começa a ter coragem de acessar o seu sofrimento, o seu choro. Esse versículo, felizes são os que choram porque serão consolados, felizes são aqueles que não lutam contra o seu sofrimento. Chorar aí pode ser colocado no lugar do sofrimento. Felizes são aqueles que aceitam a realidade da vida. Tem muitas coisas que só fazem parte da nossa humanidade e da realidade da vida. Uma das coisas é o sofrimento. E é natural que no sofrimento a gente chore. Mas só que a gente está em uma cultura que é proibido sofrer e que é só alegria, felicidade, essa felicidade onde prosperidade, tudo vai bem, não tem nenhum lugar para momentos de tristeza, raiva, medo, ansiedade, só alegria, só calma, só serenidade, só paz, como se a pessoa estivesse já no céu, estando ainda aqui na Terra.
E, no meio dessa cultura, é claro, o que é que acontece? A gente está em uma realidade onde, se a população, as pessoas de todas as classes sociais acham que a gente tem que ter uma atitude de só ter pensamento positivo, que a gente não é proibido, na prática, acessar o nosso sofrimento, os nossos pensamentos negativos, as nossas emoções e as situações adversas, a gente está em uma cultura a tal ponto que, na nossa sociedade, foi aprovado o congelamento das verbas na saúde, sendo que a gente é o primeiro lugar em transtornos de ansiedade no mundo. Para cada 100 pessoas no mundo, na média, 3 pessoas têm problemas de ansiedade. Pessoas que se preocupam com tudo o tempo todo, pessoas que têm ataques de pânico, algum tipo de fobia, medo de falar em público. Isso aqui não tratado vai fazer com que isso aqui piore e, além de piorar, fazer com que o Brasil, que é o 5º lugar em depressão, aumente seu ranking para o 4º, o 3º, até chegar ao 1º lugar em depressão também. Sendo que o Brasil, de 2010 até 2016, foi um dos únicos países que aumentou o número de suicídios em 8%, segundo a Organização Mundial de Saúde, numa matéria que saiu no G1, em setembro de 2019. Sendo que no mundo, em 2010 a 2017, os casos de depressão, de suicídio, caiu em 10%. E no Brasil aumentou em 8%. Eu estou falando aqui uma realidade antes de tudo isso. Imagine agora na pandemia que nós, no mundo e também no Brasil, vai aumentar os casos de problemas relativos à ansiedade, ao estresse pós-traumático e depressão, que nós somos um dos países que mais temos casos de ansiedade, estamos entre os 5 maiores países em casos de depressão. Então, isso tende a piorar com a pandemia do coronavírus. E esse congelamento da saúde, é claro, está repercutindo também agora com a pandemia, que o país só está numa situação pior por causa de ter uma saúde pública, como tem um SUS, como na Inglaterra também tem um sistema único de saúde, fez com que a Inglaterra não tivesse uma situação pior, coisa que não tem nos Estados Unidos, pois o Obamacare não foi adiante com esse governo atual e eles estão sofrendo as consequências. 2 países, né? Inglaterra e Estados Unidos. Um tem um investimento na saúde pública e o outro não tem. O outro, por não ter, está sofrendo mais as consequências, porque os dois aderiram tarde ao isolamento social. Mas só que um tem serviço público de saúde e o outro não tem. E aqui, pelo congelamento da saúde, já sofremos as consequências em todas as áreas. Eu estou trazendo aqui a consequência na saúde mental e agora também lembrando sobre as consequências que nós estamos sofrendo também com a pandemia do coronavírus, que poderia estar bem pior do que já está. E só não está melhor porque também o SUS teve o congelamento dos investimentos nos últimos anos. E esse outro slide é a explicação do anterior, né, que não tratando, né, se eu não acesso aquilo que está me incomodando, eu tendo a piorar da minha condição e assim ficando também vulnerável à depressão. Então é isso que a gente ouve, né? Quando você vê alguém chorando, você diz o quê? Não chore, fulano. E aí manda a pessoa pensar positivo. E o que você pode fazer então? Ouvir a pessoa, ouvir a pessoa, ouvir a pessoa, ouvir a pessoa. E assim estimulá-la para procurar depois uma ajuda especializada, se for o caso. Se você ouve e valida o que ela está lhe dizendo, é claro que ela vai ter mais chances de procurar uma ajuda especializada, se for assim necessário. Lembrando que a felicidade, né, informando
que metade dela é herdada, 40% é o que você faz em relacionado às suas emoções, problemas e circunstâncias e pensamentos, e 10% as circunstâncias. Então, independente de a pessoa receber uma grande herança, digamos que eu recebo uma grande herança, que você receba uma grande herança e eu fique paraplégico hoje. Vou para o supermercado fazer compra, vira o carro, fico paraplégico. Daqui a um ano, você vai estar com mais dinheiro na conta e eu vou estar aqui paraplégico, com o mesmo humor que nós estamos agora. A diferença é que eu vou estar na cadeira de rodas e você vai estar com mais dinheiro na conta devido à herança que você recebeu. Mas isso só vai entrar com 10% com seu bem-estar e felicidade. 40% é o que você faz, como você se relaciona com suas dificuldades, com seus problemas, com suas emoções desagradáveis, com seus pensamentos negativos. É o que você faz com isso. Então, a gente vê no exemplo dado hoje que ela tinha circunstâncias favoráveis na vida dela, um bom casamento, ótimos filhos, mas o que é que jogava contra? Era a forma como ela se relacionava com as suas dificuldades, com seus problemas, com seus pensamentos. Era isso que fazia com que ela sofresse além da conta. O sofrimento é uma realidade da vida, todos nós temos, mas sofrer além da conta é a forma como a gente se relaciona com as circunstâncias, com as emoções e com pensamentos, é que vai determinar se a gente vai sofrer além da conta ou não. Então, a recomendação de Jesus é a gente não evitar o sofrimento, não evitar o contato com a emoção, com a dificuldade e com os problemas. Porque se eu evito, eu fico mais facilmente vulnerável a ser dominado pelas emoções e pensamentos. A presença da emoção não quer dizer que ela esteja me dominando. Eu senti tristeza durante o dia, durante a semana, ou ansiedade, ou estresse. Faz parte da vida humana, ainda mais nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, da pandemia do coronavírus. É natural que eu esteja mais triste, é natural que eu esteja mais ansioso, preocupado. Para eu não ter essas emoções nesse momento, com mais frequência, em relação a outras circunstâncias, ou é porque eu não estou entendendo nada, ou porque eu não estou me importando com a vida das pessoas, dos meus parentes, né, dos grupos de risco e da população mais vulnerável nesse momento. Então, você está sentindo mais tristeza, desânimo, ansiedade, preocupação, é porque você entendeu e mostra que você se importa com a vida das pessoas nesse momento. A questão de eu ser dominado ou não por essas emoções é se eu, por estar mais ansioso, mais estressado esses dias, se eu estou tendo falta de apetite ou comendo demais, se eu estou tendo problemas com sono, queimações no meu estômago. Então, isso pode demonstrar que essas emoções podem estar dominando. E a gente percebe que as pessoas que estão evitando ter o contato com esse sofrimento atual nosso, tem pessoas que estão evitando o assunto pandemia. Não se fala em pandemia aqui em casa. Essas pessoas estão demonstrando mais sofrimento do que aqueles que estão tendo contato com este assunto. Tendo contato com esse assunto não é ficar olhando 24 horas os jornais e noticiários sobre pandemia do coronavírus, não. Isso não é recomendável para ninguém. É você escolher um momento do dia que você possa se atualizar dessas informações, de preferência que seja de manhã cedo, ainda mais se você for mais vulnerável em sono, do que estar o dia todo ou o tempo todo vendo notícias sobre o coronavírus. Se você já tem informações suficientes e já sabe, você não precisa ficar todo dia e toda hora vendo informações sobre o coronavírus. Isso não é evitar, isso é porque você tem outras coisas para fazer, a vida não é só coronavírus. Mas também ir para o outro lado oposto, de evitar o assunto por completo, isso mostra que pode estar tendo uma evitação exagerada da dificuldade, da emoção e do problema. E se eu evito, eu não choro. Se eu não choro,
eu acabo não sendo consolado. Não sendo consolado, eu acabo aumentando o meu sofrimento. E a gente vê que a atitude de Jesus, diante do sofrimento em geral, né, representada aí pelas nossas emoções, ele tinha uma relação com a emoção. Né? Ele tinha uma relação não de evitação de luta. Por exemplo, no Getsemane, você vê ele sentindo medo, provavelmente ele teve esse pensamento, não vou aguentar o sofrimento, não vou dar conta. E qual foi o impulso que ele estava tendo ali? Qual era a tendência a uma ação? O impulso é uma tendência a uma ação. É uma tendência a uma ação. De desistir, chamar uma legião de anjos. Foi isso que ele falou para Pedro, quando ele curou o servo do sumo sacerdote chamado Malco, né? E colocou a orelha dele no lugar, quando Pedro cortou. Você não sabe que eu poderia chamar uma legião de anjos aqui agora? Mas só que ele teve a ação de se entregar. Por que ele se entregou? Porque ele se conectou com o que fazia sentido para a vida dele, que é o amor à humanidade e às pessoas, né? Que foi se entregar pela expiação dos nossos pecados. Aqui, Jesus, no templo, ele teve raiva. E ele, ao se deparar com essa emoção, teve um pensamento, provavelmente este. Eles não deveriam usar a casa de oração para comércio. Você vê aqui que a emoção e o pensamento, eles têm uma relação. Dependendo do pensamento que vier na sua mente, ele vai vir casadinho com a emoção. No caso aqui, veio casadinho com a raiva. Então, qual foi o impulso que ele teve? De reclamar, protestar e advertir aquelas pessoas. E ele agiu conforme esse impulso, porque agindo conforme esse impulso, ele se conectou com aquilo que era importante para ele, que era levar a coerência, uma vida de coerência com a palavra. E ele ensinava isso para as pessoas, e ele teve aquela oportunidade de ensinar ali às pessoas que estavam acompanhando e aquelas pessoas que estavam incoerentes com a palavra. E aí, colocando na questão da vida prática, né, do dia a dia, por exemplo, uma pessoa refletindo sobre o seu casamento, no caso do exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ela sentiu tristeza. E aí qual foi o pensamento que vinha? Não sou merecedora do casamento e nem dos meus filhos. E aí o marido fez uma proposta para viajar, vamos fazer uma outra lua de mel, vamos viajar para a Europa. Né? Ela teve um impulso de rejeitar o convite e usar a sua renda para comprar, aqui está errado, só coisas da casa e para os filhos. E a ação dela foi essa, de rejeitar, de falar que não queria, de não aceitar o convite do marido. Isso fazia com que ela se afastasse, isso fez com que ela se afastasse da saúde emocional e também de um bom casamento, né? São coisas que fazem sentido na vida das pessoas e certamente, claro, fazia sentido na vida dela. Mas ao fazer isso, sendo dominada pela sua tristeza e pela culpa, ela se afastava desse valor aqui, de saúde emocional e do casamento, a tal ponto que o casamento dela estava muito fragilizado e a sua saúde emocional estava abalada por insônias, tristezas e sem prazer sexual no casamento. Aqui tem outros exemplos. Eu vou deixar esse slide só para vocês visualizarem em alguns segundos. Quem está assistindo pelo YouTube pode dar uma pausa, depois deixar dúvidas nos comentários, por causa do nosso tempo que está escasso. E aqui está meu e-mail de contato. Para quem também quiser entrar em contato comigo, tiver alguma dúvida. E esta foi a nossa lição de hoje. Se você quer ser consolado e feliz, chore, chore. E se precisar de ajuda profissional, procure ajuda. Essa é a nossa lição de hoje. E até a próxima.